Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Contabilidade com Chavalha, né? Vamos aí hoje continuar o nosso segmento em relação à Lei Federal 4.320 de 64, né? Mas antes de iniciarmos nossos trabalhos, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, que compartilhem aí com seus amigos, né? E deixa aí o like no vídeo, isso é muito importante aí para o ativismo do canal. E claro que se você tiver algum interesse em ajudar financeiramente o canal, temos aí o Pix contabilidadeconchavalha@gmail.com. Bora pro vídeo. No vídeo anterior, eu falei lá com relação ao dispositivo preliminar da Lei 4.320, né, que é o artigo 1º, parágrafo 1º. Realmente, o que é a Lei 4.320, para que ela serve. Dando seguimento aí, agora nós vamos falar do título primeiro, que é da própria Lei de Orçamento, né? Esse título, e agora seguindo aí, né, com relação ao título 1 da Lei de Orçamento, vamos falar das disposições gerais, né, da Lei de Orçamento. Que nós temos também o capítulo 2, que vai tratar somente da receita, e o capítulo 3º, que trata somente da despesa. Mas muito bem, vamos seguir aqui com o artigo 2º. Então, o artigo 2º, ele diz o seguinte, que a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da universalidade, unidade e anualidade. E o que será que quer dizer isso, né? Então, o princípio da unidade, ele trata dos orçamentos fiscal, social e de investimento está contido na lei orçamentária. Então, esses três orçamentos, né, eles têm que constar do projeto de lei. A universalidade é com relação a todas as receitas e despesas de todos os entes, né, que compõem um município, um estado ou a União, e da anualidade para um exercício, né, para o exercício seguinte ao da elaboração do projeto, né. O parágrafo primeiro, ele diz ali que integrarão a lei do orçamento, o sumário geral de receita por fontes e da despesa por função de governo, que vem a ser o seguinte, né, pessoal? É um quadro, né, com todas as receitas que porventura possam existir nesse município, né, por, pelas fontes de recurso, ou seja, qual que é a fonte de recurso? Tem um vídeo lá do canal que eu falo quais são as fontes, né? A fonte, geralmente nós tratamos como fonte 1, que é a fonte de recurso próprio, né? A fonte caixa geral, né, do município. A fonte a fonte 2, que geralmente é relacionada à fonte do Estado, né, os repasses do Estado, os convênios com o governo do Estado. A fonte 3, que geralmente são os fundos próprios. A fonte 4, que é a fonte de receita própria desses entes da administração indireta, né? A fonte 5, que são os convênios e repasses da União, né? A fonte 6, que são as outras receitas atualmente aqui no nosso estado de São Paulo. A fonte 7, que são as operações de crédito. E por último, a fonte 8, que são as emendas parlamentares, né? Então, a princípio, nós temos essas 8 fontes de receita. As funções de governo de que trata a despesa ali, essas funções de governo, elas são elaboradas, né? É uma relação de funções que a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, né? Ela tem essa tabela. Então, eu tenho a função, como exemplo aqui, a função 04, que é a administração geral, a função 10, que é da saúde, a função 12, que é da educação, que são as mais utilizadas, e são essas, né? E eu posso colocar, tem esse quadro aí, né, esses dois quadros de receita e despesa por fonte, né? E a despesa por função de governo. O, o inciso segundo, a despesa e receita segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1. Então, aí nós temos um anexo aí a essa Lei 4.320, que nos diz a forma de fazer esse anexo. Mas, geralmente, a despesa, segundo a categoria econômica, é até o segundo nível, né?
porque eu tenho as despesas de pessoal e encargos, né, que é o 3.1, que a gente costuma chamar, o 3.2, que são os juros e encargos da dívida, o 3.3, que são as outras despesas correntes, o 4.4, que são os investimentos, o 4.5, que são as inversões financeiras, o 4.6, que são as dívidas, né, do município, do órgão, né, do município em questão, e o 99, que ele aí é a reserva de contingência que a gente vai ver mais para frente. O quadro referente ao inciso terceiro, que é o quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, ele é o que diz aí. Então eu tenho todas as receitas por fonte, né? Então, receita de fonte 1, né? Receita de recurso próprio. E a legislação que criou aquela receita. Então, por exemplo, qual que é a receita pertinente ao imposto de renda? Então, eu tenho o decreto do imposto de renda que regulamenta aquilo. Então, eu menciono o valor do imposto de renda que eu pretendo arrecadar no exercício e a respectiva lei que o criou, que o regulamenta. No caso do ISSQN, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a mesma coisa. Eu tenho o Código de Receita, mais a respectiva legislação pertinente. Multas, tudo aquilo que tem uma lei, né, porque toda na administração pública, né, a gente só faz aquilo que a lei autoriza, então todas as leis que criaram algum tipo de receita devem constar nesse quadro discriminativo. O inciso quarto, ele é o quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Então aí eu vou demonstrar, né, da mesma forma, quais são os órgãos de governo e da administração, né? Então, do município, no caso da administração, eu vou separar por administração direta e indireta, né? E os órgãos de governo. Então, dentro da administração direta, quais são? No caso, Câmara e Prefeitura. E da administração indireta, aí são as autarquias, as empresas públicas, as fundações que compõem esse quadro de órgãos do governo separados por administração. O parágrafo 2º, ele diz que assim que acompanharão a lei de orçamento. São 3 incisos. O inciso 1º, ele trata dos quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Segundo esse inciso aí, né, eu tenho um outro quadro, um demonstrativo, que tem que demonstrar a receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Esse item aí nós vamos tratar mais lá com relação no artigo 71 ao 74, que trata desses fundos especiais. Mas também, claro, todos esses quadros, esses demonstrativos que estão mencionados, eles têm aí os seus modelos dentro lá dos anexos da Lei 4.320 e os anexos que comporão aí o projeto de lei. Nós vamos falar e demonstrar como elaborar esses quadros posteriormente. O inciso 2º do quadros demonstrativo da despesa, aí como eu disse, né, na forma dos anexos número 6 ao 9. Então, vai ter que demonstrar a despesa de acordo com o que está nesse anexo. Então, a gente vai ter que ver o anexo e dividir a despesa pública de acordo com a regra desses anexos que estão aí ao projeto à Lei 4.320. O quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. A mesma coisa. Todos esses quadros, eles têm modelos ao final aí da Lei 4.320, que são os chamados anexos. Então, nós vamos estudar também os anexos. Então, veja, o artigo 2º, ele trata basicamente do que deve compor um projeto de lei orçamentária, né? Ao final do vídeo, eu vou deixar um link para a lei orçamentária vigente do município, do estado e de outros municípios do estado de São Paulo, para vocês verem quais são esses quadros e como eles devem ser preenchidos, né? A forma correta, né, que foi aprovada aí pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas, né,
do estado, da cidade, das cidades do estado de São Paulo. Muito bem. Nosso artigo 3º aí, ele diz que a lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os fins desse artigo as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiros. Muito bem, gente. Vamos entender o seguinte. Eu estou falando aqui da Lei 4.320 com o enfoque municipal, tá? Mas a Lei 4.320 é uma lei federal. Ela vale para as esferas estadual, federal e municipal. Então, ela vale para todas essas esferas de governo. Nós vamos dar um enfoque para o município, né? Então, você não vê município emitindo papel moeda, né? Isso cabe ao governo federal, né? À Casa da Moeda, quando solicitado, né? O que nós vamos ver aqui que a lei ela compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Então veja bem, a operação de crédito são aqueles empréstimos e financiamentos que o governo ele pode contrair para tem um plano de expansão, sei lá, rodoviário, né, um plano viário, né, e aí o município ele não tem todo o recurso, né, para fazer aquela obra dentro de um determinado exercício, então ele pode sim captar esse recurso, né, junto a organismos de crédito, né, a bancos, né, sejam eles bancos dentro do país ou fora, né? Então, por exemplo, você tem a possibilidade de pegar recurso do FN do BNDES, você tem a opção de captar recursos do BID, né? Diversas aí são as instituições financeiras capacitadas e autorizadas a efetuar essas operações. Claro que tudo na administração pública depende de uma lei que autoriza. Então, para que um município ele contraia um empréstimo, um financiamento desse nível, desse porte, tem que ter uma lei autorizando, né? E é interessante ali que o parágrafo único, ele diz ali que não considera para esse artigo as operações de crédito por antecipação de receita. São as chamadas ARO, antecipação de receita orçamentária. Porque esse é um tipo de operação financeira que você tem que contrair e encerrar dentro do próprio exercício. Então, não passa para o exercício seguinte, né? Então, é dentro do próprio exercício que pode ser contraído e já pago, né? Então, não passa para o próximo ano. Mas no caso aí, todas as receitas, então veja, quando nós elaboramos um projeto de lei e eu tenho a possibilidade real, né, de celebrar um convênio, por exemplo, eu estou em tramitação junto com um ministério ou a Secretaria de Educação do Estado para a construção de escolas. Então, essa tramitação, né, essa possibilidade real de no exercício seguinte eu conseguir um convênio com o governo do estado ou com o Ministério da Educação, eu posso já no próprio exercício já colocar, aliás, quando eu estiver elaborando, né, a lei orçamentária para o exercício seguinte e havendo essa possibilidade da celebração do convênio, eu posso sim considerar essa celebração de convênio na receita para o exercício seguinte, né? Claro que eu vou estimar, né, o valor daquela entrada de recurso para o próximo exercício, com certeza, uma vez que assinou o convênio, vai ter que ser feito um ajuste daquele valor que vai entrar na receita, né? Então, eu posso ter lá a possibilidade de acertar 50% do convênio, ou receber 70% ou 30%, isso vai ajustar depois junto com a despesa, né? Então, mas a gente tem, se eu tenho a possibilidade real
de assinatura do convênio para o exercício seguinte não impede. É até melhor que eu já coloque esse valor, né, essa entrada de receita, porque eu não preciso abrir a despesa depois, né? Eu posso fazer ajustes depois na despesa. A gente vai ver como fazer isso mais para frente, lá no artigo 43, mas eu tenho a possibilidade já como eu tenho um convênio ou vários convênios em tramitação, eu posso considerá-los, né, essas receitas para o exercício seguinte, né? Aí uma vez que assinou o convênio, é só, né, registrar a entrada da receita lá em seu tempo. Então aí, quando se diz que compreenderá todas as receitas, eu tenho todas as receitas que já são de praxe, né? Eu já tenho o histórico lá já de registro mensal, e também essas receitas que eu tenho a possibilidade de, de arrecadar. No caso aí das operações de crédito, né, ressalvando aí que eu só posso lançar essas operações de crédito se elas estiverem autorizadas em lei, né? Aí é diferente, aí tem que ter uma lei que autoriza, aí eu coloco. Mas como a celebração de convênios, né, ela é ato do executivo, então o executivo ele pode celebrar convênio a qualquer momento. Então aí não preciso de uma lei que autorize o executivo, o prefeito, o governador ou o presidente a celebrar um convênio, né? Então isso faz parte do rito do poder. Estamos chegando aí na metade do nosso estudo de hoje. Aí eu peço aí, né, se você estiver gostando aí, que se inscreva, que ative o sininho, deixe um joinha pra gente, isso ajuda muito o canal. E vamos seguir aqui, que o artigo 4, quarto, ele diz o seguinte: a lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar, observando observado disposto no artigo 2º. Então, gente, aí é a mesma história da receita. Da mesma forma que eu registro todas as receitas, eu também vou registrar todas as despesas possíveis e imagináveis que eu vou realizar, né? Que eu pretendo executar. No caso daquelas que eu falei para vocês, né, que com base naquelas receitas que existe a possibilidade de arrecadar, também existe a possibilidade de realizar algum gasto já no exercício seguinte, referente àqueles convênios, né, que eu posso assinar. Então, porventura, eu já vou colocar isso já no projeto de lei para o exercício seguinte da lei de orçamento. Né? E tem aquela questão também das operações de crédito. Então, as despesas referentes às obras, né, referentes às operações de crédito que eu contratei, também vão constar da lei orçamentária. Todas as despesas de pessoal, todas as despesas com a manutenção da prefeitura, né, tudo isso tem que constar do projeto de lei, de acordo com o que está aí na legislação. Aí o artigo 5º ele vem, né, para dar uma puxadinha de orelha, né? Que ele diz lá que a lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviço de terceiro, transferências ou qualquer outra, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Bem, gente, eu tenho que planejar, né? Então, uma, o princípio da lei de orçamento é o planejamento dos gastos, né? Então, eu não posso simplesmente falar assim, eu vou gastar com pessoal 300 milhões. Não, eu tenho que dizer que é o que eu vou gastar, a previsão de gasto com pessoal, tenho leis para isso, quanto que eu vou gastar com materiais, serviços de terceiro. Então, eu já tenho contratos vigentes. Então, eu tenho a princípio, né, todo um histórico, né, todo ali um estudo que foi realizado para que eu não cometa nenhuma irregularidade na elaboração do projeto de lei. Então, quando a gente fala ali quando a lei diz que não consignará dotação global, é porque eu já fiz um estudo, né? Eu sei qual a previsão que eu tenho
para gasto de pessoal, para manutenção predial, para limpeza, né? Para todas essas despesas, por exemplo, de recap do município, né? Queira ou não, a não ser que seja uma obra nova, né? Mas essas despesas de manutenção, né, que estão elencadas ali, elas são as mesmas todos os anos, né? Lógico que vai variar a intensidade de gasto de uma ou outra. O gasto com o pessoal ele varia praticamente de acordo com as leis que já estão lá dentro do arcabouço legal do município, né? Então, ninguém vai aumentando o gasto com o pessoal à torta e à direito. Tem regras para isso, né? Gasto com materiais é a mesma coisa, né? A não ser, né, que aconteça aí alguma 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 coisa que não esteja prevista. No caso, por exemplo, a pandemia. Ninguém previu pandemia em seus orçamentos, ninguém prevê isso. Não tem como você saber que em um ano você vai ter uma crise de dengue, por exemplo, uma crise de Covid. Então, isso é impossível você de planejar, mas a lei também ela tem as suas regras, né? Tem as suas regras para quando acontece isso. Eu posso também ajustar isso depois, posteriormente nós vamos ver como faz, mas a princípio eu não tenho a possibilidade, né, eu tenho já a possibilidade de saber, né, devido ao histórico dos exercícios anteriores, qual é o gasto médio com pessoal, com materiais, com serviços de terceiros, né, e por aí vai. Então é difícil você falar assim que não tem como prever os gastos, porque na realidade você já tem todo o histórico de diversos exercícios anteriores, né? E aqui vem a parte já praticamente do final, né, do que trata a questão de receitas e despesas. O artigo 6º, em seus dois parágrafos, ele diz o seguinte, que todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas qualquer deduções. Parágrafo 1º. As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir ou a outra incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, o cálculo das cotas terá a base os dados apurados no balanço do exercício anterior, aquilo em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Muito bem. Todas as despesas e receitas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedada qualquer dedução. Então veja, quando eu elaboro o projeto de lei de orçamento, eu tenho que registrar todas as receitas. Mas algumas receitas, elas possuem deduções. Isso pode acontecer. Mas eu registro isso pelo valor cheio. Então, por exemplo, algumas receitas elas são utilizadas para fazer o Fundeb, para repassar recursos para o Fundeb, né? É um fundo financeiro, que aí em contábil financeiro, em que o que acontece? Quando a União ela repassa um valor para o município, ele já desconta os 20%. Mas veja, eu lanço na lei orçamentária o valor, por exemplo, de 100 reais de um determinado imposto, que é só que a União ela me retém 20. Então, vai entrar no caixa da prefeitura 80. Mas o lançamento ele tem que ser feito pelo valor integral. Então, eu lanço lá, faço a previsão dos 100, né? Vai ter uma conta de dedução pelo valor de 80. Quando realizar a receita, eu vou lançar o 100 da receita e a dedução de 20. E, lógico, vai ficar no caixa 80, né? Então, 100 menos 20, 80. Isso é o que vai acontecer. A outra questão ali é com relação às transferências para os outros entes, né? Que eles falam ali, a receita de um ente é a despesa em outro. Veja, nós temos aqui no município, no estado também tem, e na União, o pagamento de servidores, né? Então, a receita, a despesa, perdão, a despesa que o ente, o órgão, ele tem com o encargo social,
ele sai da prefeitura como encargo social, despesa com encargo social, mas ele entra lá na Funserv, por exemplo, no INSS ou na Previdência do Estado, como uma receita. Então, veja, nos órgãos onde estão lotados os servidores, é uma despesa. Mas para o órgão que vai receber aquele recurso, que é o gestor da Previdência, aí esse órgão ele vai registrar esse valor como receita. Né? Então, aí você tem, né, o que a gente chama de receita e despesa intra-orçamentária, que nós vamos falar no futuro aí, ou eu já devo ter falado no resumão. Lá, dá uma olhadinha no resumão, que eu acho que eu já falei sobre receita e despesa intra-orçamentária. Então, mas a intra-orçamentária nada mais é do que isso. Por exemplo, um outro exemplo de despesa e receita intra-orçamentária é o pagamento de água. Né? Aqui no município de Sorocaba, nós temos o serviço autônomo de água e esgoto. Então, todo o pagamento que eu faço para o SAI, ele é intra-orçamentário, né? Porque ele é despesa para mim aqui, na prefeitura, né, nos outros entes, e para o SAI é uma receita, né? Então, olha que interessante, ele, na conta da prefeitura ele fica lá elencado na despesa, mas na conta do SAI ele entra como receita. E o mais interessante é que tudo isso aparece nesses relatórios que foram que eu falei lá no início, no artigo, acho que segundo ou terceiro, desculpa. Então, todos esses relatórios eles vão demonstrar essa variação. Né? Então, eu tenho a receita num ente, a despesa no outro, então um anula o outro. É bem interessante isso daí. É justamente para não fazer, como se diz, não ficar em duplicidade. Né? Então, um mata o outro ali. E é bem legal essa situação aí. Depois, quando a gente for mais para frente, a gente vai falar sobre lei de responsabilidade. Aí tem os relatórios lá que apuram vamos dizer assim, essas duplicidades, né? Mas é bem legal a gente tratar disso. Aqui é aquela parte do orçamento, do planejamento, né? É que a gente fala que nenhum planejamento ele é estático, nenhum planejamento é engessado. Então, o artigo 7 ele já dá a regrinha ali, né, que a lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo para. Aí, inciso primeiro, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecida às disposições do artigo 43. Aí, lá no artigo 43, nós vamos verificar quais são as possibilidades para abertura de crédito suplementar. Veja bem, suplementar, crédito suplementar, quer dizer, eu já tenho um crédito e eu suplemento aquele valor. Então, eu já tenho uma dotação com o valor X, se eu precisei de mais recurso, porque eu, por algum motivo ou outro, preciso ampliar um contrato, né, e vai gastar mais em um determinado lugar, aí eu tenho a possibilidade de suplementar uma determinada dotação. O inciso segundo, realizar em qualquer mês do exercício financeiro operação de crédito por antecipação da receita para atender à insuficiência de caixa. Muito bem. Essa ARO, que é a antecipação de receita orçamentária, eu praticamente nesses 16 anos aí atuando na área pública, eu nunca vi. Mas existe a possibilidade de você fazer essa operação de crédito. Né? Aí tem lá as regras, né? Na lei de responsabilidade, não me falha, tem as regras para você poder fazer essa captação de recursos. Mas também tem que estar autorizada na lei de orçamento. Tem que ter um artigo na lei de orçamento, um inciso, né, dentro de algum artigo, dizendo quais são as regras e a forma como você vai fazer essa captação via aro. Aí os parágrafos 1 ao 3º, que em caso de déficit, a lei de orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Né? Então, eu posso remanejar recursos de um lugar para outro de acordo com o que está autorizado na lei do orçamento. Parágrafo 2º.
O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Então, ou seja, para realizar uma operação de crédito, né, captar um empréstimo, fazer um financiamento junto ao BNDES, coisa e tal, eu tenho que ter uma lei da Câmara, né, do Legislativo, da Câmara, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal, que me autorize a realizar essa operação de crédito. No caso de alienação de bens imóveis, ou seja, vender imóveis do poder público, eu também dependo de autorização legislativa. Então, se você vê aí a sua prefeitura, o seu estado ou a União vendendo imóveis, é porque tem uma lei aprovada na sua Assembleia, pelo Poder Legislativo, dizendo que ele pode realizar aquela venda, aquela alienação, né? E o parágrafo terceiro, autorização legislativa, a que se refere ao parágrafo anterior, no tocante a operações de crédito, poderá constar da própria lei do orçamento. Gente, eu nunca vi isso, tá? Sinceramente, nunca vi porque, como a lei é de 64, depois eu preciso dar uma olhada, mas isso já, na própria lei de responsabilidade de lá de 2000, já conflita aí, né? Porque aí eu vou ter que ter uma lei específica para autorizar essa operação de crédito, porque isso demanda projeto, tem que ter valor, né, valores estimados, né, então demanda um projeto, um trabalho muito grande. Então não é só simplesmente constar na lei do orçamento. Ele pode até ter um artigo genérico dizendo que vai ter a lei que autoriza, mas sinceramente, em todos esses 16 anos aí, eu nunca vi em nenhum município uma lei orçamentária que já traga a autorização para celebrar, para contratar empréstimo, financiamento na lei do orçamento, né? Essa lei, isso eu nunca vi. Enfim, aí o último artigo aí, né, desse capítulo, né, das disposições gerais. A discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa, que se refere ao artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º e 4º, obedecerá à forma do anexo número 2. Então, tem um anexo aí da Lei 4.320, né, com os modelos, né, pertinentes à forma correta de apresentar esses quadros, essa discriminação de receita. O parágrafo 1º, ele diz aí que os itens da discriminação da receita e da despesa mencionados nos artigos 11, parágrafo 4º e 13 serão identificados por números de código decimal na forma dos anexos 3 e 4. Então, todos aqueles quadros que nós falamos lá no artigo 2º, eles vão ser representados pelos anexos aqui da Lei 4.320. Então, aqui o parágrafo 2º completarão os números do código decimal referido no parágrafo anterior, os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo 5. E o parágrafo 3º, o código geral estabelecido nessa lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Muito bem. Então veja que a Lei 4.320 ela abre aí a possibilidade de você ter uma codificação local, né, para alguns determinados códigos aí que vão constar da lei orçamentária. Geralmente, esses códigos que a gente utiliza se referem mais ao código de aplicação e algumas receitas lá que elas têm um nível de detalhamento muito grande que ultrapassa o nível de detalhamento que a União e o Estado utilizam para fazer a consolidação das contas, né? Porque na realidade, esses projetos de lei orçamentária, eles são todos consolidados, né, de acordo com as regras da STN. Então, a STN, quando ela edita lá normas, é para a questão da integração e consolidação das contas do país, né, das contas contábeis do país. Então, por exemplo, quando eu vejo lá que num determinado município
gastou 33903001 dentro da função 110 subfunção 301, eu sei que ele gastou, eu estou vendo ali que ele gastou um determinado valor em saúde de atenção referente ao código 301. Então, é bem isso. Então, é para consolidar é, as contas da União. É bem legal isso daí. A gente possa depois fazer vídeos no futuro demonstrando aonde vocês podem verificar essa consolidação de contas. Mas muito bem. Então, com relação aí às exposições gerais, né, do título primeiro lá, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todos aí que assistiram até aqui, né? Peço aí mais uma vez, né, que se inscrevam no canal, ative o sininho, né, para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, que isso aí ajuda mesmo, pessoal, aí com o ativismo do canal. Siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet. E se você quiser colaborar financeiramente com o canal, faça o Pix, né? contabilidadeconchavalha@gmail.com. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.